O Supremo Tribunal Federal retomou a discussão sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, com o voto do ministro Dias Toffoli. Em sua análise, o ministro votou para manter a lei que estabelece o porte de drogas para consumo próprio como crime, mas abriu uma nova interpretação. De acordo com Toffoli, a punição deve deixar de ser penal e passar a ter natureza administrativa, com a prestação de serviços comunitários. Hoje, o tráfico de drogas representa a maior incidência de presos no Brasil. Desses condenados, 27% foram enquadrados por porte de maconha. Isso sem contar que quase 40% de todos os encarcerados são presos provisórios, ou seja, ainda aguardam julgamento. Novamente prorrogada com o voto do ministro, a decisão sobre o porte de drogas está em pauta no STF desde 2015. O placar agora continua com apenas 5 votos favoráveis à descriminalização do porte de maconha. E a Corte ainda deve definir a quantidade de maconha que caracteriza o uso pessoal, que deve ficar entre 25 e 60 gramas. Terça-feira, 25 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado especial, nós vamos analisar um tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o advogado Eric Torquato sobre o julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Oi, Eric. Bom, havia uma expectativa, de que seria formada a maioria, com o voto do ministro Dias Toffoli e que o placar seria, então, 6-3, principalmente com o começo do voto dele. Mas o que a gente viu foi um belo 5-4, O que aconteceu, Ele abriu uma nova interpretação. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque ficou confuso. Pelo menos para mim, ficou bem embolado de entender. Boa tarde, bom dia, para quem está nos assistindo, para vocês do estúdio, muito obrigado pelo convite, Roberto. De fato, para quem acompanhou a primeira parte do voto do Toffoli, ele caminhava no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 28, até porque ele faz um apanhado histórico e relembra, que a origem da criminalização dos usuários tem raízes históricas racistas no nosso país, no sentido de domesticação, de controle e de perseguição da população negra, na perseguição do fumo de Angola, como ele mesmo citou, do pito do pango, da capoeira, do samba. Então, para quem ouviu das palavras dele essa releitura histórica da criminalização, ficou muito entusiasmado e surpreso, porque pela primeira vez a Corte estava reconhecendo o caráter racial da criminalização. Isso deixou muita gente com muita esperança. Entretanto, após a retomada, depois do intervalo, ele seguiu numa linha de reconhecer a constitucionalidade da punição aos usuários, reconhecer a manutenção do tratamento através do sistema penal a questão dos usuários. Isso gerou muita confusão, até mesmo entre os profissionais do direito. Alguns sites até deram uma notícia de que o Toffoli teria votado pela descriminalização. Ficou muito confuso. Mas, na verdade, o que foi feito? Ele optou por uma tese já há muito tempo superada no próprio STF, que é a tese da descriminalização oriunda da própria Lei 11.343 de 2006. Por quê? Porque a lei tirou a sanção penal de prisão para as condutas previstas no artigo 28. Não há uma sanção de prisão nem cadeia. Então, por esse aspecto, havia uma corrente doutrinária que dizia que não era mais crime, que haveria uma descriminalização. Entretanto,
a Suprema Corte já pacificou o entendimento de que, na verdade, há uma despenalização. A lei atual de drogas, ela despenalizou o usuário, porém os efeitos criminais permanecem. O sujeito ele fica ali com uma ficha criminal ali quando é surpreendido e autuado. Se você vai numa entrevista de emprego, pede uma certidão negativa, sai positiva para fins penais, portanto tem efeitos criminais, até mesmo para fins de reincidência. Então, é uma tese superada, não é a mais correta, há sim uma forte incidência do sistema penal sobre os usuários hoje, não há nenhuma descriminalização através da Lei 11.343, mas essa foi a tese adotada e eu diria que o placar agora está 5-3-1, porque ele abriu essa divergência inovadora, considerando que há uma descriminalização originária na própria lei e, portanto, considerou constitucional a lei, mas declarando que há uma descriminalização ou um abolício crimes na própria lei. Então ficou confuso, porque por um lado ele alega que não é crime, mas por outro ele mantém o sistema penal como um instrumento jurídico adequado para lidar com a situação. Isso é, por óbvio, uma via inadequada à luz da realidade que nós vivemos. Ainda fica confuso, Eric. Eu vou te fazer outra pergunta nesse mesmo sentido. Qual é a diferença do que defendeu Toffoli para a Lei Antidrogas de 2006? Porque na Lei de 2006, quando você é classificado como usuário, também já existiam penas alternativas, que é também o que ele defende, não é? Sim, é que ele considera que essas penas alternativas não seriam penas, e ele chamou por um sinônimo de sanção, e seriam sanções administrativas. Então, ele considera que pena é só a pena de prisão, a restritiva de liberdade. Na medida que a Lei 11.343, no artigo 28, retira a pena de prisão, de cadeia, e no lugar apresenta medidas administrativas de sanção ao usuário, e visando uma pseudo-proteção da saúde do usuário, ele diz que, por esse aspecto, desnaturalizou a condição de crime da conduta do usuário, porque não há mais o requisito da punição como um requisito integrante do conceito de crime. Então, é, na verdade, uma forma de interpretar a lei. Na medida que a lei não pune com pena de cadeia, com pena de prisão, teria se deixado de caracterizar crime, o que não é verdade, porque, como eu disse, existem outros efeitos que decorrem da conduta do usuário que têm reflexo e relação direta com a natureza criminal, do aspecto criminal previsto no artigo 28. Então, ele fez uma interpretação para dizer que o artigo 28 descriminalizou os usuários, mas, na verdade, o que houve foi uma despenalização sem tirar os outros aspectos que envolvem o aspecto criminal, que é ser levado para a delegacia, ficar sujeito à atuação de um Ministério Público, de um juiz criminal, enfim, em muitos casos ser considerado até, ou uma interpretação pior, como traficante. Isso fica dentro do sistema penal. Não existe uma sanção administrativa, uma sanção de proteção operada pelo sistema penal. Teria que estar em outro campo do direito. Se está dentro da lógica penalizante, se está dentro do sistema punitivo, dentro do sistema de justiça criminal, tem sim reflexos penais e não houve, portanto, a descriminalização, apenas uma despenalização, o que, por óbvio, na prática se mostrou ineficiente, porque a partir de 2006 para cá, a população carcerária mais que triplicou no Brasil e, segundo o último dado, até por pesquisas desenvolvidas pelo ISER, Instituto de Pesquisa do Rio de Janeiro, inclusive, mostrou-se que mais de 30% da população carcerária está diretamente envolvida a delitos previstos na Lei de Drogas. Então, é sim
e principalmente no aumento da população carcerária feminina, a lei de drogas, então, ela influencia em mais de 70% do aumento. Portanto, é uma lei com reflexos penais, teóricos e práticos. Érica, ainda faltam 2 votos, né? Carmen Lúcia e também Luiz Fux. Qual é a sua expectativa para a retomada do julgamento, prevista para hoje, terça-feira? Bom, a minha expectativa é que o julgamento se conclua. Eu acho que todo e qualquer cidadão que acompanha essa pauta lá desde 2015, quando o julgamento foi iniciado, espera ansioso por uma conclusão da Suprema Corte, seja ela qual for. Acredito que os meios jurídicos, caso não seja a solução mais adequada, serão buscados, mas é justo que o brasileiro espere uma resposta. Então, a minha expectativa é que haja, de fato, essa resposta. Eu tenho uma expectativa que aí é puro achismo, não tem nada que indique que esse será o rumo adotado, mas eu espero que o Fux vá numa linha mais, eu diria, com a divergência, talvez no meio termo entre o voto divergente do André Mendonça e do próprio Toffoli, mas uma linha mais conservadora, e que a Carmen Lúcia venha com um voto decisivo pelo reconhecimento da descriminalização, adotando talvez uma postura apaziguadora da corte, porque é sabido que há uma grande rixa de ego entre os poderes. Eu acho que eu poderia classificar assim, entre o legislativo e o judiciário, mas eu acredito que o voto da Carmen Lúcia vai no sentido de dar maior garantia aos usuários, maior segurança jurídica à sociedade, talvez reconhecendo um meio termo entre os parâmetros objetivos de diferenciação de usuário de traficante e talvez com uma recomendação ao Congresso Nacional que regulamente o tema. Supondo então por esse placar, né, a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, como é que esse resultado impactaria o judiciário brasileiro, falando principalmente em instâncias inferiores, hein, Eric? Eu acredito que, primeiro, haveria a necessidade de modular os efeitos da decisão. Não vai ser de um dia para o outro. Na quarta-feira, por exemplo, a gente não vai ter uma grande mudança no nosso país. O STF ainda vai ter que publicar uma modulação dos efeitos, isso provavelmente levará um tempo, para justamente lidar com a realidade jurídica. Então, há muitos processos que estão parados esperando uma definição. Então, a partir do momento que houver essa definição, esses processos serão impactados, seja para fins de reconhecimento do crime de tráfico ou para fins de reconhecimento do porte para consumo próprio. Acredito que haverá também um grande movimento de revisão criminal daqueles que estão cumprindo pena e que, por acaso, se enquadrarão na diferenciação estabelecida pelo Supremo de critério objetivo. Então, pessoas que estão respondendo por tráfico, por terem sido presas com determinada quantidade que se encaixa ali no critério de presunção de uso, poderão recorrer ao sistema judicial para rever essa condenação e, sobretudo, um pouco de segurança jurídica na medida que um critério objetivo terá sido traçado. Porque hoje o que acontece é, de fato, uma seletividade penal muito grande na figura sobre o usuário, que recai sobre o usuário. E essa seletividade penal ela está diretamente ligada a fatores estigmatizantes, criminalizantes, como a condição social, a cor da pele, o grau de escolaridade, o poder aquisitivo, o local em que o flagrante ocorreu. E isso não é direito penal, isso é racismo, isso é classismo, isso é qualquer coisa, menos direito. Portanto, eu acredito que estabelecer critérios objetivos não responde a todos os problemas sociais que nós vivemos na nossa sociedade, mas já dá um bom avanço no cenário atual. E é bom também lembrar que eu, por exemplo, sou um militante antigo da Marcha da Maconha, luto pela reforma da política de drogas, mas não desconheço o impacto negativo que a circulação de drogas nocivas ao homem causam na sociedade e nos indivíduos que apresentam um uso problemático. A questão é, a resposta que o Estado dá a esse problema social não está adequada.
tratar um problema que, obviamente, é uma questão de saúde pública, dentro da lógica criminal, não resolve a situação. Então, não é verdade que quem luta por uma nova política de drogas quer liberar geral. Pelo contrário, acreditamos que liberado é como está. Hoje você vê crianças nas duas pontas, vendendo e comprando. É inadmissível que crianças tenham acesso a substâncias nocivas e perigosas. Mas, do jeito que está, um Estado abrindo mão da cadeia produtiva e distribuição de substâncias ilícitas, fica sem regra, crianças são cooptadas, sem falar que o sistema de justiça criminal acaba sendo um grande RH do crime, porque quando um jovem é detido numa apreensão, ele é levado para uma casa de recuperação, de cuidado, e lá ele é obrigado a dizer de qual facção ele é. E se não é de nenhuma facção, ele é obrigado a escolher. Portanto, é a primeira inserção no mundo do crime. Aquele jovem que está sendo retirado da rua, que em tese deveria ser cuidado, já é inserido numa lógica de facção, já se torna um faccionado. Assim é com o réu primário que vai parar numa cadeia, num presídio. Uma pessoa que é pega vendendo para amigos na faculdade, que não tem nenhuma vinculação com o tráfico organizado, ao ser preso e responder uma pena de prisão em regime fechado, ele obrigatoriamente precisa optar por uma facção, para ter segurança, para ter proteção, para ter um lugar melhor para dormir, para não apanhar. E ao optar por uma facção, ele já se torna um faccionado e sai de lá integrando uma organização criminosa. Portanto, a solução que está sendo dada para o problema social, que é de saúde, está gerando um problema social ainda pior de segurança, sem falar do efeito colateral da repressão armada e violenta, sobretudo nas áreas mais periféricas. Então, por todos os ângulos que se olhem, a política está equivocada, é necessário discutir com razão e equilíbrio, ponderar todos os interesses para chegar a uma solução mais democrática. A gente falou sobre saúde pública, né? E eu queria entender com você como é que a descriminalização, né, do porte de maconha para o uso pessoal poderia afetar a saúde pública. Porque a gente tendo uma clara definição de quem é traficante para quem é usuário, isso estaria diretamente relacionado a novas políticas de saúde, porque a gente teria dados acurados. Porque a gente tem hoje é um chute, na verdade, né? Porque a gente não tem definição sobre a quantidade que define um usuário, quem é traficante. A gente não consegue nem combater essa questão de saúde pública, né? Com dados incertos. Verdade. É curioso, porque sempre que o debate sobre a lei de drogas está em voga, a gente sempre se depara com o argumento da saúde pública. Mas o conceito de saúde pública, nesse aspecto, ele, na minha opinião, ele deveria ser considerado, mas não como preponderante, como principal. Porque se a gente levar em consideração os números da saúde pública no país, a gente vai ver que não é a droga ilícita que está sobrecarregando o sistema público de saúde. Muito pelo contrário. Em alguns casos, a gente percebe que há uma incidência de causas de adoecimento muito mais ligadas a substâncias lícitas, seja o consumo desenfreado de açúcar, de sal, de gordura, de álcool, tabaco. Então, a gente percebe que a lógica da criminalização para promover a saúde pública, ela não encontra uma correspondência positiva quando a gente se depara com os dados da saúde pública. Mas é óbvio que é uma questão de saúde pública e merece ser pensada por esse enfoque. Mas eu acredito que, na medida que há uma política de controle e regulamentação da oferta, demanda e acesso a substâncias perigosas, a gente consegue se aproximar daquele usuário que apresenta um uso problemático. É bom lembrar também que o estigma sobre o usuário ele é muito injusto, porque você tolera o teu filho adolescente chegar em casa bêbado, de uma noitada com os amigos, mesmo que ele seja adolescente, e aí, em muitos casos, é visto, isso é coisa de adolescente. Porém, ele está ali extremamente alcoolizado e se colocando em risco. Mas se você vê um adolescente, e é preocupante também, não estou querendo dizer que não seja, e você acha nas coisas dele uma trouxinha de maconha, muitas das vezes essa família entra em pânico e desespero. Mas veja,
eventualmente, aquele adolescente que foi surpreendido com a trouxinha de maconha não apresenta nenhum uso problemático com aquela substância. Não está descumprindo com as suas obrigações, com seus deveres, é uma pessoa que respeita a família, respeita os colegas, está se mostrando um adulto promissor para a sociedade. Já aquele adolescente que está entrando no mundo do alcoolismo de uma maneira muito nociva, muitas das vezes eu diria, é subestimado o perigo que aquilo pode trazer para a sua vida, né? Uma espécie de negligência. Então, a gente precisa realmente lidar com a noção de drogas de um ponto de vista racional e entender que há o uso problemático, há o uso precoce, que por si só já é um problema. Então, pensar políticas públicas que de fato protejam os usuários e sem moralismo, sem falsos estigmas, pautado na ciência. Se a gente pega, por exemplo, o pesquisador David Nutt, que é um britânico, produziu uma pesquisa há pelo menos uma década atrás, que foi publicada nas maiores revistas científicas do mundo, e ele elencou o grau de nocividade das drogas, tanto para fins de consumo no indivíduo, como o efeito social da droga. E ele elencou um grau de risco das 11 substâncias ranqueadas, 7 eram lícitas, e as 7 primeiras eram lícitas. Então, veja, como critério de... E temos uma pesquisa que ratifica esse dado na própria Fiocruz, publicado no governo do ex-presidente, e que durante algum tempo foi censurada e teve uma grande dificuldade de ser divulgada na própria Fiocruz. Então, mostra que a política de drogas precisa ser repensada, o critério de diferenciação de drogas lícitas e ilícitas não é racional, como disse o próprio ministro Dias Toffoli, é muito mais moral, é muito mais xenofóbico, é muito mais racial do que propriamente científico. Então, precisamos repensar a política nacional de drogas sob o ponto de vista da razão. Pois é, Eric, você falou, na verdade, você trouxe alguns dados importantes e eu queria corroborar o que você está dizendo, porque saiu uma pesquisa do Núcleo de Estudos Raciais, do INSPER, que diz o seguinte, gente: 31 mil pessoas pretas e pardas foram enquadradas como traficantes em situações similares àquelas em que brancos foram tratados como usuários. E aí, o que a gente vê aqui, né? Claramente, uma política antidrogas que é injusta, ela é irracional e extremamente racista. Sem dizer, né, o tamanho da nossa população carcerária, Eric, exatamente por a gente não entender, né, essa diferença perante a lei de quem é traficante e de quem é usuário. Sem dúvida. A política de drogas, ela reflete, na verdade, o sistema de justiça criminal do Brasil. Não é um privilégio da política de drogas ser racista. É o sistema penal que é racista. Os juízes, independente da tipificação da conduta do sujeito, os juízes operam o sistema penal de forma seletiva. E isso fica muito nítido. Aliás, a seletividade penal, ela não começa no judiciário. Ela começa na própria eleição das condutas que serão classificadas como ilícitas. Na medida que você tipifica uma conduta humana, você já consegue antever qual a população será mais afetada com aquela criminalização. E é por óbvio que, na medida que você criminaliza o tráfico de drogas, sendo o tráfico de drogas uma atividade que se desdobra desde do mega empreendedor do mercado até aquele jovem periférico lá da ponta do varejo, da cadeia de distribuição capilarizada nas comunidades. Por óbvio, a gente sabe que ao aplicar a política de repressão, ela se dará com muito mais truculência na parte mais vulnerável dessa cadeia produtiva, enquanto aqueles poucos indivíduos que operam grandes quantidades de transporte e lavagem de dinheiro ficarão protegidos. Então, por si só, uma criminalização estigmatizante, racista e seletiva. Isso
nítido quando a gente pega os dados, como, por exemplo, esse dado levantado que é alarmante. 31 mil pessoas criminalizadas por serem negras. Isso, por si só, já deveria ser um motivo bastante e suficiente para o Brasil parar e falar não mais preso por porte de substância, não mais presos por questões de drogas. Precisamos dar uma solução. E veja que quando a gente quer, a gente resolve o problema. Há bem pouco tempo atrás, a gente sabia que jogos de azar era criminalizado. Hoje estamos acostumados com as plataformas digitais de apostas. E, Eric, vamos falar um pouquinho sobre economia, porque esse é um assunto que também interessa muito, né, em relação a implicações mesmo econômicas se a gente tiver a descriminalização, né, da maconha para uso pessoal. Claramente, o que a gente vê, pelo menos para mim, é diminuição da população carcerária, né? Assim, falando agora de implicações econômicas, né? O que mais você enxerga? Olha, a possibilidade do Brasil ter um ganho de arrecadação. O Brasil é, sem sombra de dúvida, o país que consome mais maconha no mundo. É o maior público consumidor de maconha no mundo, o maior mercado consumidor de maconha no mundo. Mas também somos um país com alto potencial produtivo de maconha. E a maconha, para além do consumo como forma de entorpecente, ela tem inúmeras aplicabilidades. A gente sabe do potencial terapêutico, medicinal, a gente sabe da aplicabilidade na indústria têxtil e de fibras e de óleos, a gente sabe da aplicabilidade na questão ambiental, como uma planta de regeneração ambiental do solo, e dentre outras que a cada dia que passa os estudos revelam o potencial de inovação que essa planta tem, desde a utilização de fibra até a utilização alimentícia, ou na indústria farmacêutica, de cosmético. E sem contar que hoje, por exemplo, no Brasil, estou aqui do lado com o boné da Divina Flor, uma associação de cannabis medicinal, mas existem outras, a APEP no Rio de Janeiro, Maria Flor, entre outras, Abraça Esperança, e cada associação dessa, para atender 1.000 pacientes, 1.000 associados, emprega pelo menos 50 pessoas. Então já temos uma economia da cannabis legal no Brasil. E eu tenho certeza que o Brasil pode ser uma potência no mundo como exportador, desenvolvedor de tecnologia e, sobretudo, num ambiente em que o meio ambiente reclama por soluções sustentáveis. Por exemplo, a produção de celulose no Brasil é muito nociva com o cultivo do eucalipto. Todo mundo sabe que o eucalipto é um vegetal que acaba gerando um impacto ambiental muito significativo. E a cannabis, ela pode facilmente substituir o eucalipto com um gasto muito menor de recurso hídrico e com produção de fibras e celulose para a produção de papel, substituindo de maneira efetiva até mesmo derivados de petróleo. Então, é sim, sob o ponto de vista econômico, uma ótima solução, uma oportunidade. Eu diria que o Brasil pode se tornar um grande investidor nessa nova commodity e a gente está perdendo tempo, porque enquanto a gente tem solo, clima e condições favoráveis e mão de obra qualificada para isso, outros países estão largando na frente com condições totalmente adversas e já despontando como grandes players do mercado. Tá certo, Eric Torquato, muito obrigada por sua participação aqui no Em Detalhes. Estamos aí ansiosos, né, para o final do julgamento, que começou em 2015. E tomara, né, que encerre aí o mais breve possível, que termine, se possível, ainda nesta terça-feira, no dia de hoje. Eu agradeço a oportunidade, conto com essa previsão de que haja esse encerramento e estou na torcida para que o Brasil supere pelo menos essa fase dessa nossa história tão amarga que é a política nacional de drogas. É isso. E vamos deixar muito claro, né? Ainda não estamos falando sobre a legalização. Obrigada. Bom dia a você. Obrigado. Olha, vem mais um webinário do ICL e esse tá imperdível. O título é Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram empresas de tecnologia. Aula gratuita
vai ser com Adam Alter, o maior especialista do mundo na relação humana e tecnologia. E terá moderação de Eduardo Moreira e vai trazer fatos científicos que escancaram as raízes da dependência tecnológica. Você vai entender como a tecnologia influencia e controla muito os nossos comportamentos e também as nossas emoções. Vai descobrir também como usar a tecnologia para criar laços mais profundos com as pessoas. O evento é online, gratuito e acontece no dia 7 de julho, que é um domingão, às 8 horas da noite. O endereço para garantir a sua vaga é emdetalhesicl.com.br. Vai lá, corre! O videocast Em Detalhes fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. A gente se vê aqui no Em Detalhes ou então no ICL Notícias, primeira e segunda edição. Até lá! Imagina se você pudesse viver 25 anos a mais. Pois é, a nova geração, hoje em dia, vai ter gasto isso quando tiver ficado mais velha na frente de uma tela, de celular ou de computador. Existe uma pandemia tecnológica. Eu chamo isso de apocalipse tecnológico, porque está destruindo vidas, desequilibrando psicologicamente as pessoas e trazendo muito mais perigo do que qualquer um pode imaginar. O maior especialista sobre o tema, eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 melhores professores de negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula sobre esse tema, inédita e exclusiva, no dia 7 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. Uma aula que você não pode perder, seus filhos não podem perder, as pessoas de quem você gosta não podem perder.